É uma oportunidade de falarmos sobre a doença, conscientizar sobre os cuidados necessários, alertar mulheres sobre a importância de estarem atentas à própria saúde. O câncer de ovário ocupa o 5º lugar em mortes por câncer entre as mulheres. Sobre esse assunto e para fazer esse alerta aqui na nossa manhã, eu estou recebendo a médica oncologista e paliativista, a doutora Erijan Andrade, que está aqui no estúdio do Balanço Geral com a gente, que agradeço a presença aqui conosco na TV Atalaia. Eu já começo perguntando como a mulher ela pode identificar que algo está errado. Bom dia, Tamires. Bom dia. Então, o câncer de ovário, diferente dos outros cânceres, é um câncer extremamente silencioso. Então, esse é o grande problema do câncer de ovário. Então, quando a gente vê os sintomas, quer dizer que a gente já tem algum avanço na doença. E esses sintomas são quais? Dor abdominal, distensão. Então, o câncer de ovário, por ser um órgão que é retroperitoneal, que ele está solto na pelve, a primeira coisa que ele faz quando ele avança é exatamente ser jogado no abdômen. Na hora que ele é jogado no abdômen, ele faz uma parte toda inflamatória. Então, a mulher começa a fazer uma distensão abdominal, começa a ter dor. Às vezes, tem uma diferença na parte intestinal, porque ele está muito próximo do intestino, da bexiga. Tem a perda de peso, que normalmente é o que mais chama a atenção. Então, vão ser sintomas que a gente chama de inespecíficos. Sim. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já faz porque ele se espalhou nessa pelve e ele está começando a dar sintomas. Então, quando esses sintomas aparecem, na verdade, a mulher já está com a doença sendo desenvolvida, né? Exatamente, é um localmente avançado. Quais são os exames que podem possibilitar as mulheres a descobrir inicialmente a doença um pouco antes do seu desenvolvimento? Então, não temos, até hoje, nenhum exame específico para o câncer de ovário. E esse é o grande problema. Até hoje, diferente do câncer de mama, que a gente sabe que a mamografia vai fazer diferença, vai fazer o diagnóstico 3 a 5 anos antes do câncer se tornar avançado, no câncer de ovário não temos esse exame específico. O que precisamos fazer? Os exames de rotina. Um ultrassom abdominal, um ultrassom transvaginal, ver que tem algo diferente naquele ovário. E aí a gente vendo que tem algo diferente, a gente pensa em fazer exames mais específicos, fazer uma ressonância, fazer um marcador tumoral, que é o CA-125. Nós estamos, inclusive, mostrando aí na tela do Balanço Geral essa parte interna. Explica um pouquinho para quem está em casa essas imagens. Então, esse vocês estão vendo o útero e estão vendo o ovário. O ovário é essa bolinha lá no finalzinho da trompa. Ele fica solto no abdômen. Então, quando começa um câncer nele, ele já está na pelve. Então, dificilmente a gente consegue ver um câncer de ovário que está totalmente dentro do ovário. Quando isso acontece, acontece por quê? Porque a mulher fez exames de rotina, fez um ultrassom transvaginal e aí viu que existia um aumento desse ovário, que esse ovário estava diferente, que estava heterogêneo, ou seja, não é mais aquela pelezinha lisa. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico antes. E o Cisto do ovário, ele pode virar câncer? Enquanto a gente vai observando as imagens, né? E qual seria também o exame que pode identificar a presença de um cisto? Porque também é algo preocupante. Não pode gerar câncer do ovário? Não. Um cisto simples é um cisto simples. Ele acontece devido às variações hormonais. Isso é o normal. Agora, você vê aquele ovário em um ultrassom transvaginal e aí vê que nesse ovário não é mais um cisto simples, é um cisto que a gente chama de complexo. Por quê? Porque ali vai ter líquido, que é um cisto simples que a gente não precisa se preocupar, e vai ver que tem partes sólidas que não deveriam estar ali. Quais os fatores de risco para essa doença que estimulam a aparição do câncer de ovário? Então, quanto mais a mulher se expõe a hormônio, maior o risco. Então, na verdade, você ter feito a primeira menstruação, que a gente chama de menarque, muito jovem, uma menopausa muito tardia, ou seja, a mulher ficou muito tempo na exposição hormonal. A mulher não ter engravidado, ou seja, multiparidade, você para, enquanto você está grávida, você para ali os hormônios. O ovário, ele para de produzir.
Então, você dá um descanso no ovário. Usar anticoncepcional por mais de 5 anos protege para câncer de ovário, porque eu paro o sistema. Então, você usa poucas doses de hormônio e eu parei o ovário. Eu parei ele de fazer aquele ciclo de hormônios de sobe e desce, que é o normal. Quem tem síndrome do ovário policístico pode ter câncer de ovário? Não aumenta o risco. O que aumenta muito o risco são as síndromes genéticas. Então, se eu tenho uma mulher que a mãe dela teve câncer de ovário, ela tem 3 vezes mais o risco de ter câncer de ovário. Se eu tenho uma mulher que a mãe dela teve câncer de mama, ela tem maior risco de ter câncer de ovário. Então, a gente tem algumas síndromes genéticas, que é aquela síndrome da Angelina Jolie, do BRCA. A gente tem a síndrome de Lynch, que é mais ligada a ovário, mama, intestino. Então, a gente sabe que essas mulheres que têm síndromes genéticas, realmente o risco dela terem câncer de ovário é muito maior. Então, a gente pode dizer com isso que o câncer de ovário, ele é hereditário? De 15% a 20%, sim. São aqueles que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, porque a gente realmente fica procurando, fica ali a cada 6 meses fazendo exames e deixando essa mulher em maior alerta. Em relação ao câncer de mama, existe alguma relação entre o câncer de mama e o câncer de ovário? Sim. As mulheres com BRCA positivo, tanto 1 como 2, os 2 cânceres estão em conjunto. Então, aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de ovário. Tanto que nessas mulheres é preconizado fazer a mastectomia bilateral e a oforectomia, retirar os ovários. Assim que elas têm a prole constituída, o que é muito difícil. Entendi, doutora. Agora há pouco, na nossa conversa, a doutora comentou sobre o uso de anticoncepcional durante 5 anos. Até 5 anos, de certa maneira, a medicação anticoncepcional inibe, digamos assim, o câncer de ovário. E depois disso, o que acontece? Qual a relação do uso da pílula anticoncepcional com o câncer de ovário? Então, os estudos mostram que mulheres que fazem uso acima de 5 anos têm um fator de proteção. Já na terapia hormonal, que é diferente, que eu tenho aumento, na verdade. Então, a gente tem câncer de ovário, mais mulheres menopausadas. E essas mulheres menopausadas usam o quê? Terapia hormonal. A reposição hormonal. A reposição hormonal, exatamente. Na reposição hormonal, a gente sabe que até 5 anos existe sim uma segurança de uso. E depois dos 5 anos, deve ser estudado caso a caso. Lá no iniciozinho também da nossa conversa, a doutora já falou, já comentou com a gente sobre a prevenção, a importância de fazer os exames de rotina. Quais são esses exames? Vamos repetir novamente para as mulheres que estão acompanhando a gente. Quais são esses exames que ajudam nesse trabalho preventivo? Então, os exames são os exames de imagem que mostram pelve. Então, um ultrassom abdominal total mostra pelve e ultrassom transvaginal, porque o transvaginal ele consegue ver o ovário de melhor forma. Lembrando que, hoje em dia, existe muito um prerrogativo de ficar fazendo os marcadores tumorais. O que marca o câncer de ovário, o CA-125, é bom lembrar que só deve ser feito se a gente já tem uma investigação do câncer de ovário. Porque o CA-125, ele aumenta em qualquer infecção ou inflamação pélvica. Então, muitas vezes chega para mim, pessoas no consultório, com CA-125 elevado, em que não há uma investigação para câncer de ovário. Então, chega as mulheres desesperadas no consultório, porque o marcador deu alto, mas não estava sendo investigado. Então, se está sendo investigado, se tem uma imagem já suspeita, o CA-125 me ajuda. Mas se não tiver, não deve ser feito. Para fechar rapidamente, doutor, o tratamento, como é que tem que ser? O tratamento sempre por cirurgia. Então, a primeira coisa a gente fazer é cirurgia e na cirurgia já faz a biópsia. E aí a gente vai decidir se vai fazer quimioterapia, qual vai ser o próximo passo. No ano passado, chegou no Brasil a imunoterapia para mulheres com BRCA positivo, que é a grande chave da oncologia atual, é fazer imunoterapia.
Doutora, a gente quer agradecer a sua presença, né, nesse dia 8 de maio, dia voltado para alertar as mulheres e dia em que a gente está recebendo a doutora aqui, alertando as mulheres e trazendo essas informações esclarecedoras que previnem, né? Previnem com certeza. Obrigada. Com certeza. Obrigada, bom dia. Muito obrigada. 7 horas e 43 minutos, estamos ao